Deus pode transformar aquilo que é inútil em útil. Na verdade, quando nós olhamos para as Escrituras, nós começamos a conhecer um Deus que tem a capacidade de reciclar aquilo que aparentemente não tem valor algum, às vezes para a sociedade, às vezes para aqueles que estão à nossa volta. Eu queria poder tentar, no mínimo, falar ao seu coração a respeito de um Deus capaz de ressignificar a nossa história, restaurar, transformar aquele que era a princípio inútil em alguém útil. Eu queria falar a respeito da carta do apóstolo Paulo a Filemão, a carta mais breve, mais curta do apóstolo Paulo, escrita entre 60 e 62 depois de Cristo, quando o apóstolo Paulo estava na sua primeira prisão em Roma. Ele, de alguma maneira, ele tem um encontro com Onésimo. Quem era Onésimo? Onésimo, ele era um escravo fugitivo. Onésimo, ele era escravo de Filemão. Filemão, ele era da igreja de Colossos. E Onésimo provavelmente defraudou Filemão, roubou Filemão e fugiu. Por alguma circunstância, o texto não declara, mas ele fugiu. Mas o texto mostra que provavelmente foi porque ele roubou o seu senhor. Porém, Onésimo está, de alguma maneira, agora preso, e o apóstolo Paulo tem a oportunidade de pregoar as boas novas ao coração de Onésimo. Onésimo se converte a Cristo, se torna um irmão na fé. Onésimo se transforma em uma nova criatura. Agora, o apóstolo Paulo escreve de próprio punho uma carta em defesa de Onésimo a Filemão, seu colaborador, amado irmão. Paulo, em defesa de Onésimo, ele escreve essa carta, curta, mas que tem muito para nos ensinar, porque essa carta fala de um Deus que transforma aquilo que é inútil em útil. E eu queria ler esse texto com você. Eu não sei se você tem uma Bíblia aí, mas se você não tem, por favor, arrume uma Bíblia aí e acompanhe conosco. O versículo 10 e o 11 fala assim: faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Aqui nos dá a entender que Paulo ganhou Onésimo para Cristo na prisão, porque ele mesmo declara: faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Versículo 11, antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Ou seja, Paulo agora escrevendo a Filemão, ele fala: Filemão, eu encontrei o escravo fujão, eu encontrei alguém e eu agora tenho alguém em comum com você. O escravo que te defraudou e fugiu, eu tive um encontro com ele no cárcere, entre algemas, eu preguei o evangelho para ele, ele aceitou a Cristo como seu Senhor e agora ele é um filho na fé. E eu faço um pedido a você, eu faço esse pedido em favor daquele que outrora era inútil, mas agora ele é útil. O apóstolo Paulo escreve essa carta em defesa de Onésimo. O apóstolo Paulo escreve essa carta rogando a Filemão que perdoe a dívida de Onésimo, que não receba mais Onésimo como escravo, que não olhe para Onésimo com os olhos do que ele fez no passado. Eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo que talvez você conheça alguém que para a sociedade, para as pessoas, seja ele ou ela inútil. Talvez você tenha uma área na sua vida que para as pessoas esta área é inútil, mas eu quero liberar o seu coração a palavra. Há um Deus que ressignifica, há um Deus que transforma aquilo que é inútil em útil. Se nós olharmos à nossa volta, nós estamos cercados de pessoas que outrora alguém não confiou, que outrora alguém disse que não ia dar em nada porque nasceu na pior cidade, porque nasceu na pior família, porque tinha os piores exemplos dentro de casa, mas nós olhamos e podemos ser testemunhas de que essas pessoas saíram totalmente diferente daquilo que foi planejado ou dito a respeito delas. Desta mesma maneira, Deus olha para mim, para você.
Você pode ter cometido atos terríveis no seu passado. Você pode estar preso a coisas terríveis, mas há um Deus que transforma, há um Deus que restaura, há um Deus que pega aquilo que ninguém quer pegar e dá um novo valor, um novo sentido. E eu tenho dito esses dias na igreja que não é sobre o valor que as pessoas dão a você, não é sobre nem o valor que você mesmo dá a você, é sobre nas mãos de quem nós estamos. Se estivermos nas mãos da pessoa certa, eu tenho certeza que ainda que aqueles que estejam à sua volta não atribuam nenhum valor, nenhum significado positivo ou relevante a seu respeito, eu tenho certeza que nas mãos certas você vai ter o valor adequado. Nas mãos de Deus, nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você passa a ter um valor significativo. Por isso, não importa o que você fez no seu passado, o que importa é que em Cristo você pode se tornar uma nova pessoa. Quero que você entenda que a conversão de Onésimo não pagou a dívida que ele tinha com Filemão. A conversão de Onésimo não riscou a dívida que ele tinha com seu Senhor. Porém, a conversão de Onésimo o posicionou e o colocou em uma condição de igualdade com seus demais irmãos na fé. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo a Filemão que agora não há mais distinção entre Filemão e Onésimo, Paulo e Onésimo. Todos somos um em Cristo Jesus, como diz o autor em Gálatas. Não há grego, não há judeu, não há escravo, não há senhor. Em Cristo nós somos um. Basicamente é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu não quero que você receba esse escravo que te defraudou e fugiu mais como escravo. Eu não quero que você olhe para ele com olhos condenatórios, até porque Filemão poderia sentenciar Onésimo à morte. Paulo quer e roga que Filemão libere perdão e olhe para Onésimo com os olhos de um verdadeiro cristão, disposto a perdoar, disposto a se reconciliar com aquele que tinha entre ele barreiras. Essas barreiras não podem mais existir. Quais as barreiras que há entre você e seus irmãos na fé? Quais as barreiras que há entre você e o próximo? Em Cristo, essas barreiras são convidadas a serem extirpadas de nosso meio, porque Cristo Jesus nos coloca em um único patamar e em um único nível. Somos irmãos na fé, somos irmãos em Cristo Jesus, fazemos parte da família de Deus. Bora lá para essa carta que é fenomenal, que é muito fantástica. E por que que Paulo roga a Filemão? Paulo está rogando isso a Filemão, queridos, porque ele mesmo inicia essa carta reconhecendo virtudes maravilhosas que Filemão tem. Mas essas virtudes não podem ser apenas um título, um colar que colocamos em nosso pescoço. Sabe, esses atributos, essas qualidades que Filemão tem como cristão, elas precisam ser colocadas em prática. Todos nós, em algum momento, seremos convidados a tirarmos a nossa fé, a tirarmos a nossa declaração de amor ao Senhor, a nossa declaração de fé ao Evangelho, da teoria, e levarmos para um nível superior, o nível da prática. Ou seja, Paulo, ele intercede por Onésimo, crendo que Filemão dará uma resposta à altura da transformação que o Evangelho causou em sua vida. Paulo está esperando de Filemão uma postura basilada por aquilo que ele vive, porque o versículo de número 2 vai dizer que havia uma igreja na casa de Filemão. Ou seja, esse cristão de Colossos, ele abria a porta da sua casa para que a igreja lá se reunisse. O versículo 2 diz assim: a igreja que se reúne em sua casa. Ou seja, Filemão era um cristão que havia aberto a porta da sua casa para que a igreja lá se reunisse. O versículo 5, se você puder abrir aí, diz assim: olha, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e no amor por todos os santos. Ou seja, Filemão era esse cristão que abriu a sua casa para que o evangelho fosse pregado. Filemão era aquele que o apóstolo Paulo diz assim, ó, tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus. Ou seja, as pessoas testemunham que tipo de fé que você tem. Você tem uma fé maravilhosa a ponto das pessoas testemunharem. E ele diz ainda no versículo de número 5, e também
do amor por todos os santos, por todos os demais cristãos. Ou seja, Filemão, além de abrir a porta da sua casa para que o evangelho fosse pregado, Filemão tinha uma fé em que o apóstolo Paulo diz que ele ouvia falar. O apóstolo Paulo diz ainda que ouvia falar do amor que ele tinha pelos demais irmãos na fé. O verso 7 ele vai dizer: pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Ou seja, Filemão, ele reanimava o coração dos irmãos na fé. Filemão, ele amava os irmãos na fé. Filemão, ele era alguém que Paulo ouvia falar do testemunho da fé dele. Filemão tinha uma igreja na sua casa. E é por isso que você vai ver no versículo 8 o apóstolo Paulo parando com os elogios e agora entrando em um nível superior. Porque ele diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, verso 9, eu prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. Paulo diz assim: olha, Filemão, eu tenho autoridade para ordenar a você o que convém ser feito, o que deve ser feito, mas eu não quero fazer isso por força, por violência, por carteirada, não. Eu quero rogar a você em nome do amor. Eu espero que você tome uma decisão e essa decisão respalde aquilo que eu tenho ouvido falar a seu respeito. Porque o que Paulo tem ouvido falar a respeito do companheiro, colaborador, do seu irmão na fé, Filemão, Paulo tem ouvido falar da igreja que se reúne na casa de Filemão. Paulo tem ouvido falar da fé que Filemão tem no Senhor Jesus Cristo. Paulo tem ouvido falar do amor que Filemão tem pelos irmãos. Paulo tem ouvido falar de como Filemão reanima o coração daqueles que estão desanimados. É por isso que ele diz: então eu quero te fazer um pedido no amor. Eu não quero que seja por força, por obrigação. Eu quero que você receba Onésimo como irmão na fé. Eu quero que você perdoe. Eu quero que você dê uma demonstração de amor e coloque em prática aquilo que eu tenho ouvido falar de você, que não seja apenas meros testemunhos, que não sejam apenas palavras da boca para fora, mas que a sua vida possa dar uma resposta à altura, porque eu tenho expectativa de que esse testemunho que eu tenho ouvido a seu respeito seja verdadeiro. E eu estou te dando uma oportunidade única de você provar para mim que esse testemunho que eu tenho ouvido a seu respeito é verdadeiro. Eu estou te enviando de volta, Onésimo, aquele que outrora te defraudou, te roubou. Eu estou te enviando de volta o meu filho na fé, Onésimo, que eu gerei entre algemas, que antes era inútil, mas agora ele é útil tanto para mim quanto para você. Verso de número 12, ele diz assim: eu o estou mandando de volta a você. Eu estou o enviando de volta a você como se ele fosse o meu próprio coração. Se você for aqui para o original no grego, a palavra coração traz no sentido de parte interna, parte entrelaçada, é algo de dentro de mim. Paulo diz aqui, ó, estou enviando parte de mim. Se você for pegar no original aí, o que o versículo 12 está dizendo, Paulo está dizendo assim, ó, eu estou te enviando de volta um pedaço, uma parte de mim, há afeto entre eu e Onésimo. Então, eu estou te enviando o meu coração. Ele representa o meu coração. Olha o que Paulo está dizendo, ele faz parte das minhas entranhas, tem afeto interior entre nós, ou seja, não olhe para ele com os olhos condenatórios do que ele fez no passado. Olhe para Onésimo e enxergue o meu coração, enxergue parte de mim, enxergue como se eu estivesse enviando, sabe, as minhas entranhas, se eu estivesse enviando um pedaço de mim. Querido, essa palavra é muito forte, porque essa mesma defesa que Paulo faz a favor de Onésimo é a mesma defesa que Jesus faz por mim e por você. Assim como Onésimo, pela lei, ele estava sentenciado, inclusive à morte, mas a graça o alcançou. Paulo está mostrando para mim e para você que eu e você também, pela lei, estávamos condenados e sentenciados à morte, mas a graça de Cristo, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos alcançou. Jesus, ao se entregar na cruz do Calvário e derramar o seu sangue por mim e por você, ele decidiu defender você, ele decidiu pagar a sua dívida
nós não éramos merecedores, mas o Senhor apostou, o Senhor acreditou, o Senhor pagou, o Senhor se colocou em nosso lugar, Ele se dispôs a pagar a nossa dívida. Então, eu quero trazer algo ao seu coração. Há um Deus que transforma aquilo que é inútil em útil. Há um Deus que tem a capacidade de pegar aquilo que ninguém acredita, de pegar pessoas que ninguém acredita. Há um Deus que pode pegar, sim, a sua empresa, que a princípio ninguém acredita, a sua família, o seu casamento, o seu filho nas drogas. Há um Deus que pode pegar a sua vida sentimental, sabe, toda cheia de amargura, de tristeza e de feridas, e ressignificar e transformá-la. Assim como Onésimo entregou a vida para Cristo e se transformou agora em um companheiro do apóstolo Paulo, alguém aonde o apóstolo Paulo coloca, na verdade, o seu na reta por ele, alguém que Paulo está dizendo, eu ponho minha mão no fogo por ele, ele mudou, ele se regenerou, ele não é mais o mesmo. Eu quero dizer para você que se você conhece alguém, se a sua família, a sua vida, se um filho, marido, esposa, casamento, ministério, seja o que for, aos seus olhos seja algo inútil, aos seus olhos pareça que não tem mais saída, essa carta de Paulo a Filemão é uma ferramenta de Deus para mostrar tanto para mim quanto para você que Deus transforma aquilo que é inútil em útil. Deus tem esse poder de transformar aquilo que é inútil em útil. É o que ele diz no verso de número 13. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar, mas para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do evangelho. 14. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Paulo está dizendo assim, olha, eu por mim manteria Onésimo comigo para que ele me sirva em seu lugar, mas eu não quero fazer nada forçado, eu sei que diante da lei ele ainda está preso, ligado a você, eu estou te enviando ele de volta, mas receba ele como que se fosse o meu coração, ou Filemão. Versículo 15, ele diz assim, talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Paulo está dizendo, não o receba mais como escravo, mas o receba agora como alguém que é alvo do meu amor, que deve ser alvo do nosso amor, como um irmão na fé. Onésimo não pode mais ser recebido como escravo, ele precisa ser recebido como um irmão na fé. Não há barreiras entre nós, não pode haver, Filemão, barreiras entre você e Onésimo. Aí ele diz assim, no versículo de número 17, portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, se ele lhe causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. 19. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei. Olha o que Paulo está dizendo. Se ele te deve alguma coisa, se ele te defraudou em algo, e aqui dá a entender que talvez Onésimo fugiu e roubou o seu senhor, defraudou o seu senhor, Paulo diz, eu pagarei, ponha tudo na minha conta, eu pagarei, mas receba Onésimo como se você estivesse recebendo a mim. Paulo roga a Filemão o perdão, Paulo roga que Filemão não olhe para Onésimo com os olhos do passado, mas que Filemão olhe para Onésimo como se ele fosse o próprio apóstolo Paulo, como se ele fosse um irmão em Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, você tem uma igreja que se reúne na sua casa, eu ouço falar da fé que você tem, eu ouço falar do amor que você tem pelos irmãos, eu ouço falar de como você reanima o coração dos irmãos, agora você está tendo uma oportunidade de reanimar o meu coração, de reanimar o coração de Onésimo, agora você tem a oportunidade de mostrar que você não ama apenas aqueles que te fazem bem, mas você ama inclusive aquele que te fez mal, você cumpre o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também ordenou para nós e também deixou para nós, porque o que o Senhor deixou para nós? O Senhor deixou para nós que nós não podemos amar apenas quem faz bem, apenas quem gosta de nós, mas o Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 44, diz assim, ame o inimigo e ore pelo que te persegue.
verso 46 e 47. Se amar e saudar apenas os que dão bem com você, que virtude há nisso? Sabe, olha o que Jesus está ensinando em Mateus capítulo 5, do 44 para frente. Olha, ore pelos seus inimigos, ore por aqueles que te perseguem. Ame o inimigo, sabe? E nós temos uma ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo, não é para amar só quem dá bem com a gente, não. Nós precisamos entender que ame o inimigo e ore pelo que te persegue. Ou seja, Paulo está dizendo assim, Filemon, não pode haver barreira entre você e esse que te defraudou, que pisou no seu calcanhar. Em Cristo, essas barreiras são convidadas a serem extirpadas. Ah, mas e se tiver uma dívida? Eu pago, mas por favor, não trate esse camarada como se ele fosse um escravo, porque ele não é mais. Ele é um irmão em Cristo. Eu sei que diante da lei ele é um escravo e te deve, mas eu estou dizendo, eu vou pagar a dívida, mas não olhe para ele de cima para baixo, porque ele está no mesmo nível que você. Ele é nosso irmão na fé, ele é nosso companheiro da causa do evangelho. Meu irmão, muitas das vezes nós perecemos porque nós não admitimos que Deus haja com misericórdia na vida e na história de alguém que nos causou algum dano. Leia o livro do profeta Jonas, quando Deus o manda ir pregar aos ninivitas inimigos, Jonas foge, porque ele não quer ser um instrumento de misericórdia para o povo inimigo. Ele sabe que se ele cumprir o que Deus está ordenando e pregar, e for uma ferramenta de Deus ali, e ser boca de Deus para aquele povo, ele sabe que Deus tem poder para restaurar aqueles inimigos, e ele não quer que a misericórdia alcance os inimigos. Quantos de nós, às vezes, não admitimos que Deus transforme e restaure a vida de alguém que pisou em nosso calo? Quantos de nós, às vezes, não admitimos que Deus restaure e coloque na mesma família da fé alguém que outrora nos defraudou? Quero te dizer que em Cristo Jesus, você com certeza vai se deparar com alguém que te defraudou, que pisou no seu calcanhar, porque Cristo transforma, regenera. Cristo ressignifica histórias. Cristo pega aquilo que é inútil e transforma em útil. Como diz o profeta Jeremias no capítulo 18, o processo de Deus para conosco é a mesma história que o Senhor usa ali, o profeta, na casa do olheiro. O olheiro está fazendo um vaso de barro, o vaso se lhe estragou nas mãos, o olheiro tornou a amassar aquele vaso insignificante que não tinha valor e deu um novo propósito, um novo significado. Aí o Senhor diz, assim a nação de Israel saiu fora do propósito, não está como eu quero, mas eu vou quebrá-la, amassá-la e eu vou dar forma novamente. Muitos não estão conforme Deus quer, mas Deus amassa e torna a dar forma ao vaso que outrora estava estragado. Quantos de nós éramos vasos estragados e Deus nos deu um novo significado? Ou seja, Deus tem plenas condições de dar um novo significado a homens, mulheres, histórias, negócios, pessoas que outrora perdeu a sua forma, seu valor, seu sentido, mas agora em Cristo o Senhor ressignifica, o Senhor posiciona de maneira correta esse vaso. Deus pode fazer, Deus tem poder para fazer isso sim, e nós precisamos entender, viver a vida cristã não é só viver postando textos bonitos em redes sociais, mas é cumprir o que Mateus 6:12 nos ensina, a oração do Pai Nosso. E ela diz no verso 12 de Mateus 6, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, está na oração do Pai Nosso, nós temos que aprender a perdoar aquele que nos ofendeu, nós temos que aprender a perdoar dívidas, a perdoar ofensas, nós temos que aprender, meu irmão, a viver a cultura do reino. Nós precisamos viver, meu irmão, minha irmã, esta realidade. Então, se você conhece alguém que é inútil aos olhos da família, da sociedade, eu quero que você entenda, em Cristo Jesus, o que era inútil pode ser transformado em útil. Deus transforma histórias e o desejo dele, eu creio, é transformar a sua história. Ainda que você se sinta inútil, ainda que você conheça pessoas que não atribuam valor algum a você, se você tem um filho, uma esposa, um marido, um pai, um conhecido, que a sociedade, as pessoas dizem que é inútil, eu quero dizer para você que nas mãos certas, nas mãos de Deus, aquilo que era inútil pode passar a ser útil.
E olha o que Paulo diz, Paulo fala assim, olha, Filemão, eu tenho expectativa de que você vai me surpreender. Eu tenho expectativa de que você vai fazer mais do que eu tenho te pedido. Olha o que ele diz no versículo de número 20 e 21. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanima o meu coração em Cristo. 21. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou te pedindo. Eu quero te dizer que Paulo escreveu a Filemão dizendo assim, olha, eu tenho expectativa de que você vai fazer mais do que eu tenho te pedido. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu tenho expectativa. Você vai me surpreender com esse amor que está aí dentro do seu coração. Porque esse amor que te alcançou, que perdoa as suas dívidas e os seus pecados, é o mesmo amor que eu estou esperando que você olhe por aquele que te defraudou, que te ofendeu. Sabe? Perdoe. Não fique preso aos onésimos. Perdoe. Porque Paulo deixa bem claro aqui para Filemão. Filemão, eu pagarei a dívida. Pode pôr na minha conta que eu pago, mas só não te esqueças de algo. Você tem uma dívida maior para comigo. Só não te esqueças que você me deve a sua própria vida. Eu te ganhei para Cristo. Eu te ganhei para o Senhor. Então, se quiser cobrar a dívida de Onésimo, pode cobrar. Eu pago. Eu estou te escrevendo. Eu pagarei. Mas eu quero te lembrar. Você um dia foi alcançado pela graça. Você não merecia, mas você foi alcançado. E eu fui um instrumento. Você tem uma dívida para comigo, maior do que essa que Onésimo tem com você. Meu irmão, aqui encerro. Deus transforma coisas inúteis em úteis. Deus pode transformar nossas histórias. Deus pode transformar o nosso casamento. Deus pode transformar o namoro, a empresa. Basta você confiar. Basta você se achegar a Deus. Basta você se arrepender dos seus pecados, das práticas erradas. Estar disposto a encarar, a enfrentar os problemas como Onésimo estava. Disposto a consertar, a enfrentar os problemas. E eu tenho certeza que a misericórdia de Deus irá surpreender você. Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus, tá bom?